Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui. Mais uma live, mais um programa Saúde da Alma. Hoje, 1º de maio, esse feriado aí. Quem sabe você teve aí um dia de descanso, tá aí mais tranquilo. E a gente está aqui para mais uma vez poder conversar, compartilhar aquilo que são muitas vezes situações que nós vivemos na nossa vida, na nossa alma, situações que a gente vive no nosso cotidiano, são questões que muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos, mas sempre à luz da palavra, Deus tem um caminho, Deus tem uma direção, Deus tem uma resposta e com certeza o Senhor tem cura para todas as coisas que nós, com certeza, colocamos diante de Deus e que a gente não entende, não compreende, mas a gente sabe que a verdade, quando a gente conhece, a verdade nos liberta. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui. Não sei se você já nos acompanha aqui desde o início da pandemia. Eu faço uma live, nós estamos na 2ª temporada nesse novo formato aqui nesse estúdio, diretamente da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, aqui o Estúdio 2R. É uma grande bênção poder estar aqui com vocês e a gente conversar, falar a respeito de temas que são tão complicados às vezes da gente dividir com outras pessoas, falar sobre esses assuntos. E também você que está aqui entrando, pelo meu Instagram, boa noite também para você, seja bem-vindo. Eu estou aqui no meu canal do YouTube e também aproveitando e dividindo também com você que está aí, me acompanha, me segue. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante. Olha, quem é que não viveu um trauma no seu passado? O passado lá, bem distante, ou passado da semana passada, ontem, situações que acontecem na nossa vida e que são coisas que nós não conseguimos superar. É incrível, hoje eu estava estudando, escrevendo aqui sobre o tema e pensando até em relação à minha própria vida, coisas que eu passei, a coisas que eu vivi. E é impressionante como existem situações que às vezes são simples, mas elas não conseguem se resolver. Porque dentro de nós temos questões, temos muitas vezes uma sensibilidade e a gente não consegue superar. Eu estava pensando, quando uma pessoa às vezes sofre um trauma, porque a gente está falando de trauma, a pessoa cai, toma uma pancada, bate a cabeça. Eu estava lembrando do meu sogro quando teve um acidente, há muito tempo atrás. Ele estava vindo da estrada e estava entrando, ali ele morava em Alphaville, e ele estava ali na Castelo. De repente ele foi fazer a curva para entrar ali na cidade de Barueri, e ele perdeu, ele cochilou, ele deu aquele vacilo, estava muito cansado, e ele acabou batendo o carro, e aparentemente ele ficou bem. Ele teve aquela pancada, foi para o hospital, socorreram, ele estava aparentemente bem, não tinha nenhum corte, nem nada. E quando meu marido chegou no hospital, ali na clínica, ele estava bem, estava lúcido, tudo parecia estar normal. De repente, ele desmaia, e aí foi realmente levado para um hospital, e ali foi constatado 2 coágulos no cérebro, onde havia ali uma hemorragia, e aparentemente ele estava bem. Eu estava me lembrando sobre traumas da nossa vida. Tem coisas que a gente toma pancada, a gente bate com toda a força, batem na gente, e a gente levanta, continua a vida e parece que está tudo bem. Mas na verdade, algo ocasionou dentro de nós, sentimentos, reações, e que a gente às vezes não consegue detectar, não consegue compreender. E de repente a gente está ali num quadro difícil, complicado na nossa vida, onde a gente não consegue superar aquela dor. Acaba acontecendo, um traumatismo. E tem pancadas que a gente leva, que tá tudo bem, que às vezes até sangra, mas é algo superficial, algo que pode ser resolvido. Mas existem outros traumas na nossa vida que realmente vai levar tempo para a gente poder realmente se recuperar. Então, o tema de hoje é traumas do passado. E quando a gente fala de traumas do passado, a gente está falando de um passado
presente, um passado muito passado. E eu quero iniciar, né, trazendo para vocês sempre um versículo, uma palavra, aonde a gente vai ter a base para a gente poder aqui e compreender como é que eu faço, né, para vencer esse trauma do meu passado. Situações que aconteceram que até são inconscientes. Tem coisas que a gente viveu, que a gente passou e que a gente sabe, né, que determinada coisa causou dentro de nós medos, inseguranças e até reações que nós vamos ter emocionais e até reações físicas, como doenças mesmo, psicossomáticas, doenças que o nosso corpo vai começar a apresentar por causa desse trauma que a gente viveu. E muitas desses traumas, eles estão lá no nosso inconsciente. Para a gente entender um pouquinho, a gente vai falar aqui como é que eu sei de um trauma que é consciente. E aquele que eu não sei, como é que eu faço para descobrir? Como é que eu faço para compreender esse trauma que eu vivi? E a gente vai ter aqui, né, algumas reações, alguns comportamentos, algo que acontece na nossa vida que a gente tem que começar a investigar. A gente precisa entender por que eu tenho determinadas reações. Por que eu deixo de fazer coisas? Por que eu tenho essa insegurança? Por que eu tenho esse medo? Por que essa situação na minha vida, eu não tenho uma explicação. Então a gente vai começar a investigar que de repente um trauma lá na sua infância, né? Eu tenho falado muito aqui com vocês que até 7 anos toda a base da nossa vida é formada. A nossa personalidade, tudo o que acontece até os 7 anos de idade. E quantos de nós, né, não sabemos, não nos lembramos de coisas com 2, 3 anos, 4 anos. Tem pessoas que só vão lembrar da sua infância com 10, 11 anos e que não tem a memória, não tem a lembrança de uma infância que talvez até tenha sido uma infância difícil, problemática e que causou traumas na sua vida e que você não sabe. Mas a gente vai, né, descobrir, o Espírito Santo vai nos trazer a verdade, a revelação e a gente vai ser liberto e curado em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, nós vamos começar lendo o primeiro texto de Filipenses, capítulo 3. É um texto bem conhecido, né? Filipenses 3:13, que diz assim: irmãos, quanto a mim, esse é o apóstolo Paulo falando, ele escreveu a carta aos Filipos, à igreja de Filipenses. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre esquecer o nosso passado. Bom, eu estou contando aqui para vocês exatamente de coisas que a gente já se esqueceu. De coisas que passaram na nossa vida e que um mecanismo de defesa nos fez esquecer. Então, bispo, tá tudo certo aqui, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, tudo bem, já está esquecido, deixa lá quieto. Só que eu quero dizer para você que existem 2 contextos aqui. O primeiro contexto é de que realmente as coisas ruins que aconteceram na minha vida, que eu tenho lembrança, que eu tenho memória, que eu sei que são pensamentos, sentimentos que me fazem, né, mal, por coisas que eu passei em algum momento da minha vida e que essas coisas realmente não me fazem mais bem. Então eu preciso esquecer, não no sentido de esquecer e deixar lá mal resolvido. De esquecer e deixar lá, como acontece com o mecanismo de defesa, aonde eu não vou tratar. Porque para eu não ter esse sofrimento, é melhor eu deixar esquecido. Mas não é o que Paulo está falando. Paulo está falando para eu entender que tem coisas na minha vida que eu tenho que deixar no meu passado. E ele fala logo aqui, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando
para as que estão diante de mim. Então tem pessoas que esquecem, né, quanto esse mecanismo de defesa, só que elas não avançam. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Nós vamos ver aqui, né, que muitos problemas emocionais na nossa vida adulta acontecem exatamente por traumas que nós vivemos há muito tempo atrás. Na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, dependendo da idade que você está, né? E até mesmo de coisas que são até recentes, mas que, de alguma maneira, esses traumas, eles trazem para você um roubo, uma malignidade, talvez de coisas até que você não se lembra mais. Porque, como eu disse, esse mecanismo de defesa que a gente tem, o nosso ego, sempre vai nos levar para um lugar aonde eu não quero sentir essa dor. E aí, quando eu vivo esse trauma, em qualquer momento da minha vida, uma parte vai ficar ali consciente. Alguns traumas a gente vai ter lembrança. Por exemplo, um dia que você caiu, eu lembro quando eu pisei num prego, estava enferrujado, e eu guardei isso. Eu escondi, eu não falei para minha mãe nem nada, e de repente comecei a ter uma febre altíssima, e aí minha mãe me levou para o hospital, e aí quando o médico viu que eu tinha realmente pisado e quase, né, tive que tomar aquelas injeções de tétano, né, mas graças a Deus não chegou a tanto, porque a minha perna já estava dormente, e eu tenho consciência disso, e ali foi feito o tratamento daquela ferida, daquele machucado, e eu voltei ao normal. Então eu lembro disso. Existem coisas que a gente passa na vida que a gente vai continuar guardando a lembrança e a memória dessa dor, vamos dizer assim. Agora tem coisas que talvez sejam mais sérias, mais profundas, como eu disse, como um traumatismo craniano que, de repente, aparentemente você está bem. Mas lá tem um coágulo, lá tem uma ferida interna que foi para o seu inconsciente, para você poder continuar vivendo a vida. Então vamos entender um pouquinho o que são traumas. Traumas são experiências com alto nível de estresse, mais especificamente quando não se consegue administrar as sensações e os sentimentos desencadeados pela situação. Então, pare para pensar, um momento da sua vida que você viveu algo estressante. Então, por exemplo, um assalto que você passou, um acidente de carro, ou uma perda, né, de uma pessoa tão importante para você, que isso gerou um trauma, um abuso que você sofreu, uma violência que você sofreu, a falta, muitas vezes, do cuidado, que eu já falei aqui, a gente precisa de amor, de afeto e de cuidado, que os teus pais não te deram, né? Você foi negligenciado em alguma área da sua vida que gerou um trauma dentro de você. Situações que muitas vezes você sofreu, a gente viu alguns dias atrás, um jovem de 13 anos sofreu bullying na escola e não foi feito nada e essa criança, esse adolescente morreu, veio a óbito pela violência que ele sofreu, mas ele já vinha passando por essa violência de bullying que causa traumas na nossa vida. Quem sabe você, até quando alguém fala alguma coisa que foi uma área machucada da sua vida, você se lembra das coisas que falaram para você, das coisas que você sentiu. Então, um trauma é quando eu não consigo administrar esses sentimentos e essas sensações. Todas as vezes que eu lembro, ou alguma coisa me faz lembrar, a gente fala muito sobre os gatilhos emocionais. Você se lembra e você volta naquele lugar de sofrimento, de dor, e você não consegue superar. Você não consegue vencer, você não consegue administrar. É algo muito maior do que você pode fazer. E nós observamos muitas vezes um adulto, uma pessoa até mais velha, tendo um comportamento infantil, porque naquela área que ela foi machucada,
ela não se desenvolveu. Olha que interessante. Aonde nós fomos machucados, nós não conseguimos nos desenvolver. Por isso que quando Paulo fala, eu esqueço o que está no meu passado, mas eu avanço, eu continuo, tenho uma caminhada. E quando eu sou traumatizado, machucado, ferido em algo na minha vida, eu não consigo progredir, eu não consigo prosperar. E eu fico naquele lugar do trauma. E ele vai, às vezes, para algum lugar no meu inconsciente para que eu possa continuar vivendo a vida. O trauma é um acontecimento que vai além das experiências habituais da vida. Então tem coisas que você já passou, que foram humilhantes, que foram estressantes, que foram, vamos dizer assim, até traumáticas na sua vida, mas que você superou. Que você conseguiu dar a volta por cima, que você teve o entendimento e que você, de alguma forma, ou perdoou, ou deixou para lá, porque foram, vamos dizer assim, males na sua vida que não foram tão profundos. E esses traumas que fizeram você parar num determinado momento da sua vida, significa que você não superou, você não conseguiu ir adiante, você parou ali. E quantas pessoas são machucadas no momento da sua vida, numa área da sua vida, que elas não conseguem avançar. Elas não conseguem ser felizes. Elas não conseguem viver o plano de Deus para as suas vidas. São pessoas que até conhecem e têm uma vida, têm uma conversão, Deus transforma muitas coisas na vida dela, mas ela continua vivendo a sua vida com Deus, ainda traumatizadas. Não porque Deus não teve poder para curá-las, porque nós muitas vezes não nos abrimos para Deus tratar essas feridas, para Deus tratar esses traumas que precisam ser tratados, mas muitos deles são inconscientes. Como é que eu vou ser curado de um trauma que eu nem sei que eu tenho esse trauma? Que causou na minha vida uma paralisação, pessoas que, por exemplo, não conseguem se desenvolver profissionalmente, pessoas que não conseguem encontrar um amor e serem felizes, às vezes até se casam, têm filhos, têm uma família, mas não conseguem se relacionar. Outras pessoas não conseguem se relacionar com outras pessoas, porque amigos traíram, ou até mesmo não conseguem se relacionar com a própria família. Tem pessoas que, por exemplo, têm uma aversão a um pai, a uma mãe, a um tio, a um primo. E às vezes você nem sabe, não sei porque eu não gosto daquela pessoa, não sei porque eu tenho aversão àquela pessoa, eu não sei porque que eu tenho um sentimento ruim em relação àquela pessoa, porque às vezes você nem imagina que aquela pessoa de alguma forma está associada ao seu trauma. E todas as vezes que você está com essa pessoa, todas as vezes que você encontra, ou todas as vezes que essa pessoa tem um determinado comportamento, isso se torna uma agressão para você. Então você vai querer repelir. Você vai querer se distanciar disso. E às vezes você nem sabe o motivo. Por que você está tendo esse comportamento? Porque está no campo do seu inconsciente. Nós vamos ver aqui, por isso que é muito difícil a gente lidar com os traumas. Por isso que é difícil a gente tocar numa ferida que está aberta, numa ferida que está ali sangrando, porque eu não quero tocar nisso. Eu não quero falar sobre isso. Tem pessoas que se fecham de uma maneira tão radical que elas não dão espaço nem para Deus curá-las. Às vezes nós vivemos uma vida com Deus e até uma vida religiosa, onde a gente fala, tá tudo bem, eu já superei. Eu já venci, eu estou muito bem resolvido. Será que você está mesmo muito bem resolvido? Ou você encontrou, né? A gente fala do falso self. O que é esse falso self?
aonde você cria uma imagem mentirosa de você mesmo. E você coloca essa máscara e você, de repente, acorda, coloca essa máscara e vai viver sua vida, se relacionar com as pessoas. E você mostra que você está muito bem, obrigado. Mas quando você volta para casa e você tira aquela máscara e você deita a sua cabeça no travesseiro, ou mesmo durante o dia, você vai sentir solitária, você vai se sentir infeliz, você vai se sentir revoltado. Por quê? Porque esse trauma do seu passado não foi tratado. Esse trauma ficou lá e você encontrou uma maneira de sobreviver, porque você encontra uma maneira, todos nós, o nosso ego vai querer que a gente não viva uma vida de sofrimento. Então a gente vai o quê? A gente vai cobrir. A gente vai encobrir alguma coisa que é feia, que eu não assumo e que eu nem sei o que é. Esse é o falso self. Que hoje eu preciso, sabe o quê? Tirar essas máscaras e me apresentar para aquele que me criou, que me formou desde o ventre da minha mãe e que conhece todos os meus dias. Porque você pode enganar todo mundo. Você não pode se enganar e nem enganar Deus. Porque mesmo você dizendo, eu estou bem resolvido, isso aqui já está, curado na minha vida, mas às vezes você vai viver momentos que você fala, meu Deus, por que eu sinto essa tristeza? Por que eu estou tão abatido? Por que eu não consigo superar essa dor? Deus já não me curou? Eu já não estou, vivendo uma vida com Cristo e as coisas velhas já se passaram na minha vida, mas está lá, quando você vai ver, volta. Você está sentindo novamente. E às vezes nós nos culpamos e nos vestimos, desse falso self para dizer, não, está tudo bem, está tudo resolvido. Porque a gente não quer tocar nesse assunto. Então, eventos traumáticos, eles podem ser casos, muitas vezes, de violência, de agressões, de abusos, de falta, do amor que você precisa, que de repente alguém, até mesmo hoje, uma pessoa que é importante para você, um marido, uma esposa, um filho, um pai e uma mãe, e você não consegue sentir esse amor, e aí você começa a entrar em crise existencial. Há pessoas que muitas vezes vão deixar com que, em primeiro lugar, complexo de inferioridade assuma, porque esse falso self vai fazer com que você supere esse complexo de inferioridade exatamente tendo atitudes de superioridade. Quantas pessoas que são muitas vezes autossuficientes, pessoas que muitas vezes têm um comportamento, eu sou forte, eu faço todas as coisas do meu jeito, por quê? Porque ela vestiu essa máscara, mas porque na verdade ela tem um complexo de inferioridade. Mas como que ela vai viver em sociedade? Ela não quer se sentir pequena, menor, inferior. Então ela cria esse falso self, essa máscara, para que ninguém perceba que ela é uma pessoa que se sente inferiorizada. Preste atenção. Às vezes uma pessoa que fala muito, que ela é forte, que ela pode, que ela faz, que ela acontece, ela tem muitas vezes um trauma, aonde ela sofreu e ela se sente inferiorizada, mas com medo de pisarem nela de novo, então ela veste essa capa de superioridade. Uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade para realizar atividades normais. Às vezes você fala para uma pessoa, vai lá, faz tal coisa. A pessoa, não, eu não consigo. Eu não sei falar, eu não consigo ter essa força, ter essa ousadia, ter esse desprendimento. Porque ela sofreu um trauma e ela tem vergonha de se expor. Ela tem medo de falar alguma coisa e a pessoa dá risada dela, ridicularizar ela, porque ela foi ridicularizada na sua infância, quando ela teve, de repente, iniciativas, alguém foi lá e abortou.
e falou que você faz uma porcaria, isso aí não serve para nada. E a pessoa começa o quê? A não conseguir mais exercer atividades normais. Pessoas que são inseguras, pessoas que são extremamente tímidas, pessoas que não conseguem falar em público, porque ela sofreu um trauma e esse trauma fez ela parar ali, ela não se desenvolveu. Ela não conseguiu dar o próximo passo, ela parou e ela ficou naquela dor. E aquela dor ficou adormecida, aquela dor está lá no inconsciente. Só que ela tem um comportamento de quem sofreu um trauma. Mas às vezes ela não tem consciência, não está no campo da consciência, está no campo do inconsciente. Pessoas que, por exemplo, têm tendências paranoicas. Eu estava conversando aqui com a pastora Suzy, a gente estava vindo para cá e a gente estava comentando, a gente estava conversando sobre uma situação, uma pessoa que cria situações paranoicas. Ela acha que está sendo perseguida. Ela acha que as pessoas não gostam dela. Ela acha que a pessoa ela está sendo, né, maltratada. Às vezes uma pessoa não passou e não olhou para ela. Tá vendo? Olha aí. Não gostam de mim. São situações onde a pessoa começa a criar uma fantasia. Ela começa a criar coisas que não existem, queridos. Quando você fala assim, olha, aquela pessoa está paranoica. Isso é um transtorno. Isso não é normal, ela começa a ver coisas onde não existe. Ela começa a ter sentimentos que não são reais. Ela se importa muito com o que os outros pensam e falam. Ela acha que ela chega no lugar, as pessoas ficam quietas, pronto, tá vendo? Tá falando mal de mim. Porque ela tem esse comportamento paranoico, atitudes que faz com que a pessoa sempre ache que o outro tá falando dela. E por quê? Porque ela foi colocada numa situação, ela tem um trauma, ela foi marcada por coisas que ela sempre vai achar que ela é o centro ali das atenções no sentido mais negativo possível. E tem pessoas que chegam a um quadro depressivo. Esse foi o meu caso. Quando você sofre um trauma na sua infância, seja pela rejeição, seja pelo abandono, seja pela humilhação, seja por uma violência, seja por qualquer coisa que te traumatizou, vai te levar para um campo aonde você fica vulnerável. E quando você fica vulnerável, você baixa a sua guarda, você começa a ser assolado por pensamentos negativos, por sentimentos negativos, aonde a vida passa, né, não ter mais o brilho para você, porque você parou ali na sua dor. Você ficou na dor desse passado. Por isso que nós precisamos curar a criança machucada que está dentro de nós. Nós precisamos falar para essa criança. E a gente precisa, vamos dizer assim, confessar as coisas que fizeram com a gente. Às vezes, como aconteceu comigo, Deus me revelou aquilo que estava inconsciente através de um sonho. E naquele sonho, Deus me mostrava aonde eu fui machucada. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. A gente pode, muitas vezes, não ter coragem, nem saber e nem conseguir se abrir e falar as verdades que estão dentro de nós, porque elas estão no nosso inconsciente. Mas nos sonhos, aquilo que está no nosso inconsciente se manifesta. Então você começa a sonhar com coisas que você fala, mas não tem nem pé nem cabeça, não. Tem a ver com que o seu inconsciente está trazendo ali nos sonhos algo que você tem medos, inseguranças, traumas, para você de alguma forma trazer, porque quando você sonha,
você está num estado, né, inconsciente. E aí você vai em lugares que você viveu, que você sentiu, que no consciente você não sabe, mas quando você está ali no sonho, por isso que Deus, ele revela muitas coisas através dos sonhos. Porque a gente não sabe, a gente não se conhece, a gente precisa ter esse autoconhecimento, a gente precisa conhecer a história da nossa família, a história dos nossos pais. Você tem que começar a pedir para o Espírito Santo te revelar, sabe como? Todas essas coisas vieram à tona no meu consciente, porque eu comecei a pedir para o Espírito Santo me revelar. Porque eu tinha dores, eu tinha machucaduras dentro de mim que eu não compreendia, porque aparentemente a minha vida era boa. Eu tinha o amor, principalmente da minha mãe, do meu pai, daquela forma, mas assim, eu não olhava para ele como alguém que não me amava, até um determinado momento. Depois eu passei a ter mais consciência. E passei a sofrer mais quando aconteceu a separação dos meus pais e houve o abandono quando eu tinha 16 anos. Mas até aquele momento, para mim não era claro o que eu tinha. Não era claro para mim o meu comportamento. Não era claro para mim os sentimentos de tristeza que eu tinha e que me levavam a numa profunda depressão e tristeza que me fazia ter pensamento suicida. Porque eu queria acabar com aquele sofrimento. Aí então entra a culpa. Aí eu não sou boa o suficiente. E a gente começa a entrar num campo aonde a nossa alma vai adoecer. E aí o nosso corpo vai apresentar enfermidades, as doenças psicossomáticas. Então a pessoa que guarda a raiva, o ódio, ela vai ter um problema ali nos seus rins. As pessoas que têm raiva vão ter dor de estômago. As pessoas que têm mágoas no coração. E aí cada doença, ela vai, né, cada sentimento que foi, vamos dizer, abafado, vai trazer doenças pra gente, doenças na pele. Olha, queridos, eu estava vendo como aconteceu um estudo em 1998. Então, um grupo de médicos, né, de psiquiatras, psicólogos, enfim, eles foram analisar 17 mil pacientes que tinham sofrido traumas na infância. E aí eles começaram a observar que essas pessoas, essas 17 mil pessoas, elas traziam, né, um processo inflamatório no corpo e um processo de envelhecimento das células, no qual deu para essas pessoas uma expectativa precoce para encurtar a vida em 20 anos. Então, a pessoa que sofreu um trauma na infância, então essas 17 mil pessoas, aquelas que tinham um trauma na infância, elas tinham um processo inflamatório, um processo que levou a um envelhecimento das células precocemente e que fez com que essas pessoas perdessem a expectativa de vida de 20 anos. Olha como isso é sério. Eu estou falando em 1998, foi feita pela primeira vez essa pesquisa. O que acontece? Se a gente acha que aquilo que está guardado dentro da gente é inofensivo, eu quero dizer para você, não é. Isso está causando males dentro de você. Lembra que eu falei aqui do meu sogro? Ele teve aquele trauma, ele teve aquele acidente, aparentemente ele estava bem, mas ele estava com 2 coágulos na cabeça. E que graças a Deus o Senhor, ele entrou no centro cirúrgico, ele entrou em coma e o Senhor curou a vida dele, e o Senhor deu 15 anos de vida para ele, que o meu marido e o meu cunhado oraram, nós oramos, a família, a igreja, e o Senhor deu para ele 15 anos de vida, porque seria algo irreversível. E nós sabemos que Deus pode sim curar.
essa violência que você sofreu, esse abuso, essa falta de amor, de carinho, aquilo que você precisou e que você não teve a base para ser um adulto hoje inteiro. Uma pessoa com a sua capacidade 100%. Muitas vezes vestindo esse falso selfie e não vivendo de verdade aquilo que você é e coisas que estão aí impedindo a sua alegria, a sua felicidade, a vida abundante que Jesus te deu. Olha só os efeitos nocivos na vida adulta causados por traumas na infância. Alcoolismo e droga, tendência suicida, promiscuidade, obesidade, problemas cardíacos, anorexia e bulimia, câncer, diabetes, AVC, doenças autoimunes como lúpus e esclerose múltipla. Olha como o nosso corpo, porque aonde está indo a sua dor? Para onde foi essa dor? Ela foi para algum lugar. Você pode não senti-la mais porque ela foi adormecida, ela foi abafada. Mas ela foi para algum lugar. E eu preciso conhecer essa verdade para ser liberto. Enxaqueca, fibromialgia, que é uma das doenças que a pessoa tem dor no corpo todo. Então nós precisamos investigar, porque as memórias do acontecimento traumático são difíceis de processar por estarem envoltas por emoções intensas. E aí eu começo a trazer um dano, seja para as minhas emoções, que vai fazer com que pensamentos, sentimentos e um comportamento, e vai também fazer com que no meu físico esse trauma ele venha se manifestar. E eu preciso interromper, eu preciso quebrar, eu preciso ter consciência, porque o dia que eu entendi que as minhas dores se chamavam rejeição e abandono, eu fui buscar em Deus essa cura. Eu estava dentro da igreja, eu era uma menina, uma jovem, eu sempre estive na casa de Deus, sempre envolvida na obra, no ministério, e eu me culpava, eu não entendia por que eu tinha aqueles sentimentos. Porque sem a gente saber e perceber, a gente vai vestindo, a gente vai tendo esse falso selfie. E a gente vai colocando essas máscaras para poder viver em sociedade, para poder conviver com as pessoas, para fingir muitas vezes que está tudo bem quando não está tudo bem. E eu preciso ser honesto e dizer: Senhor, eu estou doente. A minha alma enfermou. A minha alma está machucada. Eu tenho uma ferida e eu não sei o motivo dela. Eu quero deixar aqui um texto para vocês que fala em Salmo 32:3, que diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, pelo meu gemido todo dia. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido todo dia. E o que é me calar? É eu deixar uma dor sufocada dentro de mim, um erro. Às vezes a gente pode pensar, mas não fui eu que errei, foi a pessoa que causou o mal na minha vida. Só que você sufocou essa dor e você precisa pôr para fora. Você precisa falar. Você precisa jogar, vamos dizer assim, para fora essa dor que você agasalhou dentro de você e que está te fazendo tão mal. Os teus olhos estão envelhecendo. Olha só, olha que como aquela pesquisa em 98 foi verdade, porque as pessoas que tinham trauma na infância e que muitas vezes está no campo do inconsciente e não sabem, foi calada aquela voz, aquele grito. E ela não pôde falar, os ossos envelheceram. A gente sabe que a vida, precocemente, pode ser tirada de nós
E hoje a gente vê tantas pessoas jovens sendo roubados, pessoas que às vezes não têm um motivo claro para a pessoa estar do jeito que ela está. Até estudos científicos de que a falta de perdão pode adoecer uma célula no seu corpo e ela se tornar um câncer, um linfoma. Por quê? Porque o seu corpo, a sua alma adoeceu e o seu corpo adoece por causa disso. Então nós precisamos o quê? Ter essa libertação da nossa vida. Eu quero ler um texto aqui para vocês, já indo para o final do programa, que fala assim, olha, vamos pegar aqui o texto. 2 Samuel 8, fala quando Davi, ele já rei, ele queria saber se algum herdeiro, descendente de Saul, porque eles foram por uma guerra contra os filisteus, e Saul foi, ele se matou, os filhos foram mortos, e se tinha algum descendente, porque Davi fez uma aliança com Jonatas, filho de Saul, que tinha um sentimento muito diferente do seu pai, que o perseguiu, que queria destruir Davi, mas Jonatas amava Davi, sabia que Davi era um ungido de Deus. E eles fizeram uma aliança. E quando Davi assume o trono em Israel, e ele olha, e ele pergunta se existia ainda algum descendente de Saul vivo, porque ele sabia, pela aliança que ele tinha com Jonatas. E ele descobre que o filho de Jonatas, chamado Mefibosete, ele estava morando numa região chamada Lodebar. Lodebar quer dizer terra seca, terra estéril. Por que ele estava, Mefibosete, que já tinha constituído família, já era adulto, estava lá? Porque quando Saul foi morto e os descendentes foram mortos, no caso ele era neto de Saul, a babá que cuidava de Mefibosete pegou a criança e saiu correndo para ela não ser morta, para proteger aquela criança. E aquela babá, aquela serva, deixa Mefibosete cair e ele quebra os seus pés. E ele fica aleijado. E ele vai para essa região de Lodebar, que quer dizer terra seca, terra estéril. E ele vive a vida ali. Davi volta, assume o trono e ele lembra, pergunta, se existia algum descendente. E ali foi descoberto que Mefibosete, neto, único sobrevivente, estava ali morando nesse lugar. E o que ele faz? Ele manda chamar Mefibosete e fala assim, olha, eu quero te restituir. Eu tenho uma aliança com o seu pai, você é herdeiro, você tem sangue real, e eu vou te honrar, porque ele estava o quê? Desonrado. E aqui no texto de 2 Samuel 8, de 3 a 5, tá? Vamos aqui, ó. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como que estavam os sentimentos de Mefibosete. Ele se enxergava como um cão morto. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. O que aconteceu com Mefibosete? Ele sofreu um trauma. Ele viu toda a sua família ser morta, destruída, que era o rei de Israel, o seu pai, os seus tios, o seu avô, toda a sua casa. E ele passa por aquela situação traumatizante, que a babá deixa ele cair, e ele vai morar num lugar totalmente descaracterizado, uma terra seca e estéril. E eu estava meditando sobre esse texto. Quantas vezes nós estamos indo para Lodebar? Quantas vezes
por algo ter acontecido na nossa vida, a gente é levado para um lugar ruim, desprovido de todas as coisas, como filhos de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos direito a todas as bênçãos nas regiões celestiais. A palavra fala que toda sorte de bênçãos. Mas aí acontece um trauma na nossa vida. Acontece uma desgraça. Acontece uma fatalidade. Acontece algo que às vezes a gente não consegue explicar. Por quê? E aí a gente é levado para uma terra de sequidão. A gente é levado para um momento da nossa vida onde as coisas não acontecem, tudo dá errado na nossa vida, a gente não consegue prosperar e a gente para nesse lugar. Lodebar é um lugar estéril, aonde não existe prosperidade, aonde não existe alegria, aonde não existe a bênção de Deus, é um lugar de dor, de sofrimento. E Mefibosete viveu anos daquela forma. Por anos ele ficou ali, limitado, com uma limitação física. Ele construiu família, ele teve filhos, mas filho do rei estava vivendo na condição pior que poderia viver naquele momento. E quantas vezes nós, com as promessas, com as bênçãos de Deus, nós estamos em Lodebar, numa terra de sequidão, numa terra estéril, onde a nossa vida não está sendo vivida da forma como Deus nos criou para vivermos. E eu quero terminar essa live, terminar esse programa dizendo para você, esse não é o seu lugar. Esse lugar de dor, esse lugar de sofrimento, esse lugar onde você é tão limitado e você tem que conviver com as perdas e aceitar que essa é a vida que Deus tem para a sua vida. Eu quero te dizer em nome de Jesus, saia de Lodebar. Sabe por quê? Porque Davi tipifica Jesus Cristo. E Jesus Cristo está nos tirando desse lugar de dor. Está nos tirando desse lugar de sequidão. Está nos tirando desse lugar de esterilidade. Aonde eu não estou conseguindo ser feliz, aonde eu não estou conseguindo produzir, aonde eu não estou conseguindo dar certo. O Senhor está me chamando, sabe para quê? Para sentar na mesa com Ele. Aconteceu um trauma? Aconteceu. Eu fiquei limitado em algumas coisas? Fiquei, mas é hora de sair desse lugar e viver tudo aquilo que eu tenho de direito como filho de Deus. Eu quero falar 2, 3 coisas importantes aqui. Primeiro, a manifestação da graça de Deus na sua vida. Jesus Cristo, ele se fez maldito para que a bênção pudesse estar na sua vida. Então, se esse trauma foi uma maldição, foi uma malignidade, foi algo que quis roubar a sua vida daquilo que você foi criado, o Senhor hoje está te resgatando, porque aqui Jesus é a aliança entre eu e você e o Senhor. E Davi, por causa da aliança que ele teve com o pai, que era Jonatas, Mefibosete foi restaurado por uma aliança. E você pode e vai ser restaurado por causa da aliança de Jesus Cristo. Não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E Deus vai te dar o dom da vida, para que você supere esse trauma do passado e você comece a desfrutar da graça. A graça do Senhor Jesus Cristo te basta. Você não vai ficar no passado, você vai esquecer as coisas que para trás ficam. E você vai prosseguir. Aonde você parou, você vai continuar. E você vai viver a trajetória de Deus na sua vida. Em segundo lugar, nós vemos aqui que Deus, ele tem para cada um de nós a restituição do esquecimento.
todas as dores foram sufocadas em nós. As dores que foram sufocadas na vida de Mefibosete, Jesus nos traz para o nosso lugar de filho. E Davi restituiu a posição de Mefibosete, porque ele era herdeiro. Ele tinha sangue real. E o que a palavra fala que nós somos reis e sacerdotes. E nós vamos ocupar a posição que Deus nos deu. E em terceiro lugar, nós vamos mudar. Deus vai mudar a gente de lugar. Deus vai mudar você desse lugar de dor, de tristeza, de fracasso, de angústias, de pesadelos que você tem vivido, para você começar a sentar junto com o rei na mesa do banquete que Deus já preparou para a sua vida em nome de Jesus. Que você saia de Lodebar, que você saia desse lugar aonde você até criou raízes para viver o resto da sua vida. Deus está te trazendo para sentar na mesa com Ele e desfrutar de todas as especiarias, de todas as comidas, porque a palavra fala, se a gente quiser e ouvir, nós vamos comer o melhor dessa terra. Amém, queridos? Em nome de Jesus, saia desse lugar de dor, saia de Lodebar e venha e se assente na mesa junto com o rei, porque Jesus, Ele é a aliança de Deus na nossa vida, que nos tira desse lugar traumático e nos coloca no lugar de honra, porque esse é o teu lugar de filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Né, pastora Suzy? Amém, queridos. Eu quero pedir para vocês que queiram, né, fazer uma pergunta, que você já deixe aí no chat, amém? Ou você pode mandar aqui no meu pessoal também, se tiver alguma pergunta, pastora Suzy pode pegar aqui mas é melhor aqui no chat fazer a pergunta e a gente vai estar respondendo. Mas nesse momento nós vamos orar. Falta 2 minutinhos para nós terminarmos o programa, mas nós vamos dar aqui mais uns minutinhos para você poder fazer a sua pergunta e a gente responder. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei qual foi o trauma que você tem consciência que viveu. Eu não sei aquilo que está aí no seu inconsciente e você nem sabe. Mas o Senhor agora, Ele quer entrar naquilo que é mais profundo, no lugar onde você foi machucado, ferido, no lugar onde você tem medo de expor, de falar, de confessar, porque é melhor se proteger, é melhor vestir essa máscara e fingir que está tudo bem e seguir a vida em diante. Mas Deus vem propor vida abundante para você. Deus não tem só vida, Ele tem vida abundante. E você vai sair desse lugar que te feriu, que te machucou, dessas lembranças, de coisas que às vezes assim vem, às vezes uma memória rápida e às vezes você tem uma sensação e o Senhor vai te revelar. O Espírito Santo pode agora te mostrar, como fez comigo através de um sonho. Quem sabe você vai ter um acompanhamento terapêutico, você vai fazer cura e libertação, porque você vai procurar uma autoridade e você vai falar, eu percebo que eu tenho reações, eu tenho situações na minha vida que não foram curadas ainda. Não se esconda. Não se esconda nessa máscara de uma pessoa religiosa. Não tenha medo do que as pessoas vão falar ou te julgar. Abra seu coração e fala, Senhor, eu quero conhecer a verdade. Eu preciso, mesmo que eu tenha que lembrar de coisas que são ruins, mas a verdade vai me libertar. Porque a verdade muitas vezes, querido, ela é difícil, mas ela é uma bênção na nossa vida, porque ela traz cura. Você não vai ficar nesse lugar de sequidão, de esterilidade, que aqui no caso foi Lodebar para Mefibosete. Você vai sair desse lugar, porque Jesus, Ele é a aliança que restaura a sua vida e te traz para um lugar de honra, aonde realmente as coisas velhas vão ficar para trás
e tudo vai se fazer novo e você vai avançar para o alvo da sua soberana vocação. Deus te vocacionou para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa plena. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas, mas você não vai ficar parado nessa dor, porque Jesus tem cura para você. Vamos orar. Senhor, eu quero neste momento, debaixo desta palavra, dessa revelação, eu sei que muitos que estão ouvindo, assistindo agora, precisa de libertação, sair desse lugar que trouxe traumas, que trouxe perdas, que trouxe marcas. Senhor, nós queremos hoje tirar, arrancar essas máscaras, que muitas vezes, Senhor, para querer encobrir uma dor, aquilo que está inconsciente, venha a verdade, Senhor. Venha à luz todas as coisas, porque nada ficará encoberto que não venha a ser revelado. E nós te pedimos, Espírito Santo, entra agora. Tira, Senhor, essa raiz de amargura, tira essa mágoa, porque a gente só vai vencer os traumas se a gente deixar ser curados, se nós deixarmos este lugar que faz muitas vezes a gente viver uma vida totalmente descaracterizada, mas quando a gente se abre para a verdade e quando a gente deixa pelo convite que o Senhor Jesus nos faz para viver as coisas novas, para deixarmos para trás todo esse passado e viver o novo que Deus tem para nós. Eu abençoo cada vida agora e eu profetizo em nome de Jesus que essas vidas não vão ficar presas a esse trauma, a esse passado, mas elas vão viver o novo de Deus. Por isso, Espírito Santo, vem agora e quebra as cadeias, os grilhões, tudo aquilo que fez os teus filhos ficarem no lugar de dor e de sofrimento e que trouxe muitas vezes consequências. Eu declaro em nome de Jesus, você é curado, você é sarado. Jesus se fez maldito para que a bênção pudesse entrar na sua vida. E as coisas velhas, sim, de verdade, vão ficar para trás. E as coisas novas começam a acontecer na sua vida, porque hoje você decidiu não ficar mais neste lugar, mas se abrir para o novo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Que esta verdade te liberte e que faça você ter um posicionamento de sair e de se assentar na mesa do Senhor para viver tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos guardar essa palavra no nosso coração. Você que me acompanha aqui nessa live, você que acompanha aqui o Saúde da Alma, nós vamos deixar gravado. Compartilhe. Aliás, quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Acione aí, né, o sininho, para que todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você receba, né, a notificação e que você compartilhe essa palavra, porque o nosso desejo é levar a palavra de Deus, levar a verdade que nos liberta. E a gente não pode guardar essa palavra só para a gente tem que dividir. Então peça para o Senhor te mostrar se tem uma pessoa, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, um irmão que você percebe que está aí, né, com essas características, preso a um passado que não consegue vencer. Compartilhe, divide essa palavra e nos ajude a levar a palavra de Deus e levar a cura que a gente sabe que o Senhor tem. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos agora para as perguntas. Tem perguntas? Vamos lá. A Suzy está perguntando aqui, Bispa, tenho acompanhado uma pessoa que ela sofreu muitas situações no passado e ela sempre fala, eu preciso só falar. Como agir para que ela se abra para viver essa cura e não tenha resistência? Eu preciso só falar. Bom, como lidar com pessoas que possuem traumas? Essa é outra pergunta? Tá bom, então vamos lá. A pessoa sofreu então muitas situações no passado e ela sempre fala, eu preciso só falar.
Olha, a gente sabe que um dos métodos, né, principalmente na psicoterapia, né, e quando a gente faz também atendimento pastoral, né, gabinete pastoral, como algumas pessoas falam aqui no Rio de Janeiro, é importante que essa pessoa seja ouvida. Aliás, existe todo um procedimento, só da pessoa falar, a gente leu aqui, né? Enquanto me calei, envelheceram-me os ossos. Então, quando a pessoa fala, ela está colocando para fora a sua dor. Ela está colocando para fora os seus medos, ela está colocando para fora as suas angústias. Então, é muito importante. É importante que ela fale, né? Que a gente escute, no caso, como pastores, como autoridades espirituais, como pessoas que estão, né, ali exercendo uma autoridade sobre aquela pessoa, está fazendo ali uma cura, um aconselhamento, enfim. Que ela fale, é muito importante que ela fale. Aliás, as pessoas que são curadas são aquelas que conseguem falar das suas dores. Eu não posso ficar quieto. Às vezes a gente tem medo, a gente tem preconceito, a gente tem medo do que as pessoas podem pensar. Ah, aconteceu isso na minha vida. Não tenha vergonha, fale. É muito importante a pessoa falar. Amém? Só que é importante também ela ouvir. Não importa se vai ter que fazer, né, 3, 4 sessões, 3, 4 aconselhamentos, até a pessoa conseguir colocar para fora. Mas aquele que está ali ministrando a cura, que está aconselhando, que está ajudando essa pessoa, né? Ela precisa também ministrá-la para que ela fale e ela chegue, né? Através da palavra de Deus, através do aconselhamento, através do conselho, como é que ela faz para sair desse lugar que foi machucado. Então, é importante que a pessoa fale. Aliás, quando você for fazer um aconselhamento, você vai ouvir uma pessoa, ela tem necessidade de falar, porque de alguma forma a voz dela, a dor dela foi calada. Então, quando ela fala, a boca fala o que o coração está cheio. Então, ela precisa falar, pôr para fora, para que assim a gente possa discernir naquele momento aonde está a dor dela, aonde está o trauma dela e começar o processo da cura, né? Começar o processo que ela precisa passar. Às vezes a pessoa quer falar, ela não quer ouvir, mas agora ela também precisa ouvir e saber quais são os passos que vai, né, levá-la para essa restauração, para essa cura, porque ela vai precisar também ouvir, né? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ela vai ouvir a palavra de Deus, ela vai criar dentro dela fé, força para vencer todas essas coisas. Então, muitas vezes vai ser direcionado, olha, você precisa perdoar, você precisa, enfim, entender o que aconteceu na sua vida, você precisa se perdoar, porque às vezes tem casos que a pessoa até perdoou o agressor, aquela pessoa que causou, mas a pessoa não se perdoa. Então, é um processo que precisa a pessoa falar, mas ela precisa ouvir para que entre no coração dela a fé, ela conheça a verdade e a verdade liberte. Amém? Bispa, tem uma... agora é outra. Como lidar com pessoas que possuem traumas de relacionamento amorosos? No caso de pessoas que são separadas e não conseguem acreditar no amor em um novo relacionamento. Como eu vou lidar com essa pessoa que tem um trauma? Primeiro, ela precisa ter consciência que o trauma que ela sofreu com aquela pessoa foi aquela pessoa. Então, eu não sei se a pessoa traiu, se a pessoa causou, né, uma violência física, emocional, né? Então, existe o processo da cura. E o processo da cura, ele começa quando eu me abro. Ok, então o que eu preciso? Perdoar essa pessoa? Não, eu não consigo perdoar. Então, como é que você vai retomar a sua vida, dar abertura para um novo relacionamento, se você está preso a esse passado? Se você não consegue esquecer, só que também não é da noite para o dia. É um processo.
você vai passar por cura e libertação, você vai falar as coisas que talvez você não conseguiu falar para ninguém. Então, procurar uma autoridade. Então, eu vou ajudar essa pessoa quando ela começar a falar. Teve uns dias atrás, uma pessoa nos procurou dizendo que haviam coisas na vida dela, na infância, né? Na adolescência, melhor falando, que ela sofreu uma espécie de abuso. Não chegou a ser um estupro, mas foi uma espécie de abuso. E que isso ficou lá na adolescência e a pessoa esqueceu. Só que depois ela começou a ter alguns relacionamentos e ela não conseguia, olha só, ela tinha um problema do toque físico. Então, que alguém que tocasse nela, assim, ela não conseguia, ela tinha uma reação. Ela tinha uma, vamos dizer assim, uma reação até violenta com a pessoa. Não me toca, não sei o que tal. Por quê? Porque isso fazia ela lembrar, isso a gente chama de gatilhos emocionais, gatilhos mentais, né? Que a pessoa lembra do momento que ela sofreu. Então ela está naquele lugar ainda. Aí ela está passando por um processo. Então uma pessoa que teve um trauma num relacionamento, ela precisa entender que foi aquela situação. Bispo, mas foi mais um que um, foi 2, foi 3. Eu tenho que entender o seguinte. Às vezes, até por eu ser uma pessoa com determinadas características, eu vou começar a ter padrões aonde vão ser repetidos. Até porque o inimigo já conhece a área que é vulnerável. E aí você não consegue ter um olhar, parece que você procura exatamente esse tipo de pessoa que machuca, que fere, ou porque você já veio de um trauma da sua infância por coisas que aconteceram ou com o pai ou com a mãe. E aí parece que a pessoa procura o amor nessas pessoas e que essas pessoas acabam machucando ela. Parece que ela vai tendo essas repetições de comportamento. Então, você precisa ter consciência de que você é um ser que precisa ser amado. Você não precisa ficar implorando o amor das pessoas, mas que você vai se posicionar como uma pessoa que tem o direito de ser amado, de amar e ser feliz. E quebrar muitas vezes determinadas características que sem você perceber muitas vezes, você atrai esse tipo de pessoa. Pessoas, por exemplo, que têm facilidade de se relacionar com pessoas tóxicas. De homens que agridem, de homens que agridem não só fisicamente, mas verbalmente, e a pessoa sempre vai buscar um relacionamento porque ela sempre vai olhar que aquela pessoa é muito para ela. Então, se ela dá um pouquinho de amor, se ela dá um pouquinho de respeito, se ela dá um pouquinho de afeto, tá bom, só que não é um pouquinho, você merece ser feliz inteiramente. Então, se você sofreu esse trauma, você precisa buscar cura. É perdoar, é me perdoando e é quebrar esses padrões que eu acabo repetindo, acabo buscando esse tipo de pessoa e eu acabo me machucando, que parece que é um masoquismo que a gente tem, que às vezes sem a gente perceber, a gente busca isso. Então você quebrar esse ciclo que estão se repetindo na sua vida e começar a desejar e a projetar realmente alguém que é a escolha de Deus, não a sua escolha, mas a escolha de Deus para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Não sei se tem mais uma pergunta. Amém. Acabamos. Tá bom? Se você tem o desejo de fazer uma pergunta, de aprofundar mais o assunto, querer realmente um aconselhamento ou uma cura, você pode, no meu direct, o meu Instagram, @RosanaBude, você pode mandar ali no meu direct, se você tem uma pergunta, um questionamento, algo mais específico. Às vezes vem uma pergunta, mas a gente precisa conhecer um pouco mais, com detalhes, né, o que realmente aconteceu. Então investigue, não aceite. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tenho essas reações? E aí no caso específico dessa pessoa, a gente foi falando que era importante buscar a cura e libertação. Então eu preciso dizer para essa pessoa, você está doente.
Você está machucada ainda. Você está revivendo coisas que você precisa. Porque Deus não te criou para ser uma pessoa que tem aversão, né? Se alguém toca em você, se alguém fala alguma coisa. Porque isso são gatilhos que fazem você lembrar os momentos difíceis da sua vida. Amém? Às vezes um cheiro, às vezes uma fala, às vezes um olhar, às vezes uma aparência de uma pessoa faz você lembrar e de repente você começa a criar, né, toda essa resistência que não faz parte, né, daquilo que Deus te criou para ser. Então, tire essas máscaras, amém? Conheça a verdade que te liberta e seja feliz, porque o Senhor te fez para ser feliz. E Paulo fala, aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. Amém, queridos? Que Deus abençoe e que se você, né, precisar, eu estou ali na Renascer de Vila Isabel, às quintas-feiras, às 19h30 e domingo às 18 horas, na Boulevard 28 de Setembro 258, em Vila Isabel. Amém? Temos aqui também na Barra da Tijuca, domingo às 10 horas da manhã e terça-feira às 20 horas. Então, é só entrar em contato. Não fique sozinho, não fique pensando que não tem jeito para você, porque tem jeito e você não vai viver de passado, porque quem vive de passado é museu, não tem nada a ver com você. Amém? Que Deus abençoe, boa noite, bom descanso e até a próxima live. Um beijo no teu coração.